Boa tarde, pessoal. Dando sequência às nossas aulas de primeiros socorros, hoje a gente vai falar sobre o OVASI, sobre a vertigem, o desmaio e a convulsão, né? Como é que a gente vai agir nesses casos? Quais são os procedimentos que a gente vai fazer nesses casos, certo? Então, para a gente iniciar, a aula sobre a OVASI, primeiramente, eu vou explicar o que é o OVASI e quais são os tipos de OVASI que nós temos, né? O OVASI, na verdade, a sigla OVASI, ela significa obstrução de vias aéreas por corpo estranho, certo? E, na verdade, essa obstrução de vias aéreas, popularmente chamando, né, a gente chama de engasgo. Então, é quando a vítima, ela se engasga, né? E aí nós temos dois tipos de OVASI. Nós temos o OVASI leve, que normalmente é quando a vítima, ela se engasga com algum alimento na forma líquida. Então, esse engasgo, ele é classificado como leve, porque o paciente ele ainda consegue respirar. Então, se ele consegue respirar, ele consegue tossir e aí, consequentemente, ele vai conseguir se desengasgar sozinho. E nós temos o OVASI grave. Nesse caso do OVASI grave, é mais comum um engasgo com objeto sólido, certo? Um pedaço de carne, uma fruta, um pedaço de fruta. Então, algum alimento sólido. E aí, o que acontece nesse OVASI grave? A via aérea, a passagem do ar, ela fica totalmente tampada por esse objeto, né? E aí o paciente ele não consegue respirar. Então, por isso que é classificado como grave. É porque o paciente ele fica sem respirar e se ele não for desengasgado rapidamente, ele vai entrar em uma parada respiratória, certo? E, consequentemente, uma parada cardíaca. Então, por isso que é considerado uma situação grave, né? Nos casos do engasgo total. Né? E aí, como eu falei, né? O OVASI, a sigla é obstrução de vias aéreas por corpo estranho. É quando há uma obstrução dessa via aérea, né? Desse canal da respiração. E se o paciente ele não for desengasgado rapidamente, ele pode evoluir para uma parada respiratória e, consequentemente, para uma parada cardíaca e levar esse paciente até a morte, em questão de minutos, né? Então, é uma situação que o socorrista ele tem que intervir rapidamente, ele tem que saber o que é que ele vai fazer de forma rápida, certo? E aí nós temos o OVASI leve, né, como eu falei, é quando o paciente ele se engasga com algum tipo de alimento líquido, por exemplo, e quando consegue ainda passar ar nas vias aéreas, né, a passagem de ar ela ainda existe. Então ele vai conseguir respirar ainda e vai conseguir tossir, que esse estímulo da tosse, ele é normal. Quando a pessoa se engasga, o estímulo que ela tem é tossir, né? Lógico, se houver a passagem de ar ainda nessa via aérea, certo? Então, há uma troca de ar, a pessoa vai conseguir tossir, também vai conseguir falar, né? Vai dizer o que aconteceu, pedir ajuda,
certo? E ela vai começar a tossir, vai vir um chiado no peito e a tosse. Ela vai tossir bastante. Aí, qual é a conduta nesses casos do ovácio leve? É estimular a tosse. Então, você se deparou em alguma situação que uma pessoa se engasgou e você está vendo que ela está conseguindo tossir, então você estimula a tosse. Você diz, pode tossir, tussa mais, pode tossir, certo? E aí a pessoa vai tossir e vai conseguir desengasgar, certo? Então, é uma coisa simples e não vai correr risco de morte. Já o ovácio grave, como eu falei, é a obstrução total dessa via aérea. É quando o paciente ele se engasga com algum objeto ou algum alimento sólido e aí na via aérea ele não consegue passar mais ar, né? Essa troca de ar ela fica prejudicada. E aí junta a sensação de morte, porque quando uma pessoa se engasga, o que ela pensa é que vai morrer, né? Então, aí vem a agitação, a ansiedade, a pessoa consegue tossir, mas não de forma eficaz, né? A tosse, ela é muito fraca, certo? Se ela conseguir tossir, você estimula a tosse. Se não, se ela não conseguir tossir, né? Aí você vai ter que ajudá-la a desengasgar. Outro sinal que a gente observa no ovácio grave é a questão da cianose labial ou de extremidades. Porque essa cianose é a coloração arroxeada, tanto nos lábios, né, na boca, como nas extremidades, nos dedos, certo? Então, essa pessoa, ela vai começar a ficar roxa. Por quê? Porque ela não está conseguindo respirar, né? Está faltando oxigênio no sangue. E aí tem um sinal que é muito difundido nos Estados Unidos, que é a questão do sinal universal da asfixia, certo? Como é que é feito esse sinal? A vítima, ela leva as duas mãos no pescoço, certo? Então, quando ela faz esse sinal, a pessoa que está perto já percebe que ela está engasgada e vai tentar ajudar. Esse sinal, ele não é muito difundido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele é muito, muito difundido. E se essa pessoa que está engasgada, ela não for desengasgada rapidamente, ela vai evoluir para uma parada respiratória, né, como eu falei. E aí ela vai entrar em inconsciência e vai, consequentemente, entrar em uma parada cardíaca. E aí a gente vai iniciar o protocolo de parada cardiorrespiratória, né, ao protocolo de RCP, de ressuscitação cardiorrespiratória, que a gente vai ver numa próxima aula, certo? E aí, o que é que a gente faz, né, nesses casos de ovácio grave? O ovácio leve, a gente viu que vamos estimular a tosse, né, o paciente ele vai tossir, então a gente estimula ele a tossir. E no ovácio grave, a gente vai realizar uma manobra que é chamada de manobra de Heimlich. Tem esse nome porque a pessoa que originou essa manobra, que inventou essa manobra, era o sobrenome dele. E aí levou o nome dele, a manobra. E ela é bem conhecida, certo? Então, essa manobra de Heimlich, nós temos vários tipos. Nós temos basicamente 4 tipos de manobra de Heimlich, que é basicamente a mesma coisa, muda só alguns detalhes, certo? Nós temos a manobra de Heimlich para adulto consciente, a manobra de Heimlich para criança consciente, a manobra de Heimlich para adulto e criança inconsciente, e nós temos a manobra de Heimlich para obeso e gestante, certo? Então, nós temos essas 4 variações, né? Que aí a gente vai ver alguns detalhes que mudam, certo? Na manobra de Heimlich. O que fazer, né? Um paciente consciente, adulto consciente. A gente vai se posicionar atrás da vítima com a perna dominante. O que é essa perna dominante? Se eu sou direito, minha perna dominante é a direita, né? Se eu sou destro, minha perna dominante é a direita. Se eu sou canhoto, minha perna dominante é a esquerda.
Então, eu vou me posicionar atrás da vítima, com minha perna dominante apoiado com o quadril dele, na minha perna dominante, no meio das pernas dele. E aí, com meus braços, eu vou entrelaçar esse paciente, eu vou abraçar ele. Primeiramente, eu tenho que explicar o que vai acontecer, né? Que ele se acalme, que eu vou tentar ajudar. E aí, eu faço essa posição. Então, eu vou abraçar ele. No momento que eu vou abraçá-lo, com a minha mão dominante, a mão direita, no meu caso, né, que eu sou direita, eu vou fechar a minha mão e posicionar na região do estômago, a mão fechada, certo? Nessa região do estômago. E a outra mão eu vou vir por cima da mão fechada. E aí eu vou fazer um movimento de J invertido, ou seja, para dentro e para cima, de forma rápida e com uma certa força. Porque o que é que vai acontecer com essa manobra? Eu vou fazer com que a musculatura, que a gente tem um músculo aqui nessa região, entre o tórax e o abdômen, abaixo dos pulmões, nós temos um músculo que é chamado de diafragma. Então, quando eu faço esse movimento na região epigástrica, eu estou estimulando o diafragma a comprimir os pulmões para poder o ar que eu tenho dentro dos pulmões fazer com que o objeto ele seja expulso da traqueia, né? Da via aérea. Então, o objetivo da manobra de Heimlich é essa, certo? No caso das crianças conscientes, quando a gente fala em criança, a gente fala em criança de 1 ano até a puberdade. Mas aí a gente vai usar o bom senso, né? Se uma criança de 1 ano for pequenininha, então a gente já não vai fazer essa manobra, a gente já vai fazer a manobra de bebê, certo? A manobra de Heimlich para bebê. E aí, no caso das crianças, eu vou me posicionar de joelhos atrás da criança, porque eu tenho que ficar na mesma altura dela e vou fazer a mesma posição e o movimento de J invertido. Com a minha mão fechada na região epigástrica, na região do estômago, eu vou fazer esse movimento de dentro para cima, certo? De J invertido. No caso de criança, a gente não pode usar muita força, certo? Então, a gente vai fazer esse movimento várias vezes até a pessoa conseguir desengasgar. Eu acho que eu coloquei uma figura aqui na frente, mas eu vou mostrar um vídeo para vocês, como é que acontece, certo? Esses slides é só explicando o que eu acabei de falar. Depois eu mando para o grupo, para vocês darem uma lida. No caso de gestante e pessoas obesas, a gestante, se eu for fazer esse movimento na região do estômago, eu não vou conseguir, certo? Desengasgar ela e vai machucar o bebê também, certo? Então, como é que a gente faz em casos de gestantes? A gente vai fazer a mesma manobra com a mão fechada, só que ao invés de eu colocar a mão na região epigástrica, eu vou colocar entre os mamilos, eu vou colocar na região torácica, certo? Onde a gente faz as manobras de compressão de ressuscitação cardiopulmonar. E aí eu vou comprimir essa região várias vezes com o mesmo movimento de dentro para cima, de dentro para cima, várias vezes até a pessoa conseguir desengasgar. Em pessoas obesas, da mesma forma. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela é muito obesa, eu não vou conseguir abraçá-la e fazer essa manobra na região epigástrica. Então, eu vou fazer essa mesma manobra na região torácica. E aí, eu vou fazer o mesmo movimento de J invertido, né? Para dentro e para cima, essa região do tórax, até a pessoa conseguir desengasgar, certo? No caso do paciente inconsciente, então vamos lá. Um paciente se engasgou, eu percebi que foi um ováceo grave, ele não conseguia tossir, ele estava agitado, ficando cianótico. E aí eu tentei fazer a manobra de Heimlich. Fiz a manobra de Heimlich várias vezes, mas esse paciente ele não desengasgou. E aí ele desmaiou.
né? Ele entrou em inconsciência. Por que ele desmaiou? Porque como ele está sem respirar, o cérebro dele ficou sem oxigênio. Então, se ele ficou sem oxigênio, muito tempo sem oxigênio, no caso de síncope, né, que a gente chama de inconsciência, um desmaio, ele desmaiou. E aí, quando esse paciente desmaia, se eu estiver fazendo a manobra, né, eu já vou dar um suporte, vou conseguir segurar ele, por quê? Porque minha perna dominante está dando suporte também. E aí eu vou colocar esse paciente em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. E aí eu vou iniciar o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Ou seja, eu vou iniciar as compressões e as ventilações. As compressões torácicas, que no caso, para um adulto, a gente vai fazer 30 compressões e 2 ventilações, certo? 30 compressões, 2 ventilações. E nesse caso, a gente vai fazer 5 ciclos de 30 compressões, 2 ventilações. Isso aí eu estou falando para adulto e criança, certo? Quando a gente for ver o protocolo de remédio, a posição da mão, a questão de 1 ou 2 socorristas. Nesse caso aí, eu estou falando de um só socorrista, né? A gente vai fazer esse protocolo de compressões e respirações. Isso, paciente adulto ou criança inconsciente, certo? Se ele está em consciência, ele entrou em uma parada respiratória. E aí a gente já vai realizar o protocolo de reanimação cardiopulmonar, certo? Bom, pessoal, aí foi o caso de adulto e criança. No caso de bebês, né, como é que eu vou fazer nos bebês? Quando a gente fala em bebê, é bebê menor de 1 ano, certo? Como é que eu vou fazer nesses casos? O bebê, se você não prestar muita atenção, você não vai perceber que ele está engasgado, né? Normalmente o bebê ele pode se engasgar ou com um brinquedo pequeno, ou então com o próprio mingau, né? Ele pode se engasgar, porque o mingau ele é líquido, mas dependendo da consistência, ele se torna, sabe? Por conta do alimento, por conta do mingau, certo? Aí, nos casos do bebê, como é que eu verifico que esse bebê ele tá a chorar e não vai conseguir chorar? Então, o choro ele vai ser um pouco fraco, né? Um choro com chiado, um choro fraco.